Estou recebendo aqui no Salutes de hoje, no dia 10 de junho de 2013, o Dr. Mário Sérgio Jorge, que além de cirurgião dentista, é professor da cadeira em 2 universidades e também gestor do curso de especialização em homeopatia, APH, que é a Associação Paulista de Homeopatia. Dr. Mário, se fala muito sobre clareamento dental, propostas, anúncios, né? Compre um sapato e ganhe 2 clareamentos, né? Compre um drops na esquina e clareie o dente, tem pasta, tem produto, enfim, tem um pouco de marketing, até um pouco demais em relação a essa atividade. O que está acontecendo nesta área, Dr. Mário Sérgio Jorge? É bom, Baldan, a gente até ri, né? Porque na realidade é pague 2, leve 3, entendeu? Na realidade, a gente tem um pouco de preocupação em relação a uma técnica de clareamento, vamos falar do branqueamento dental, porque isso precisa ser feito de uma forma orientada por um cirurgião dentista. Muitos acreditam que, às vezes, comprando um kit por um cupom de desconto, ou mesmo adquirindo, às vezes, em lojas, farmácias, né, ou importando esses produtos pelos sites de compra aí, internacionais, estarão resolvendo um problema que é em relação à questão do clareamento dos dentes. Isso, de fato, precisa ser visto com muito cuidado, porque enquanto a gente imagine que o procedimento do clareamento dental, que é um procedimento seguro, que dá resolutividade e é eficaz, ele precisa ser feito sob supervisão de um cirurgião dentista. Não é simplesmente adquirir um kit de um gel clareador e imaginar que você vai aplicar sobre a superfície do dente e que isso vai trazer para você o clareamento que você tanto espera, ou que cria-se uma expectativa de que vai ficar com os dentes branquinhos da cor de um Mentex, né? De uma bala branca. Então, o que acaba propaganda acaba fazendo, acaba prometendo, acaba iludindo o consumidor de uma maneira em geral. Né? Não há dúvida. E cria uma expectativa de que tudo será resolvido com uma fita, com uma tira ou com um gel clareador que é oferecido. O fato é que, para que você possa fazer o clareamento, é necessário que o cirurgião dentista investigue, observe, examine as condições necessárias para isso. Não é? Porque se você tem um problema de gengiva, no caso, você tem um sangramento gengival, você tem um problema periodontal, se você tem muitas restaurações, próteses, né, e imaginar que você vai aplicar o gel clareador e que isso vai transformar a cor das restaurações que você já tem, ou mesmo da prótese, e que isso vai ajudar no tratamento do problema de gengiva, é um grande equívoco. Né? Então, é importante que você faça, a técnica é uma técnica, volto a frisar, segura, e essa é a nossa preocupação em relação à Câmara Técnica de Dentística do Conselho Regional de Odontologia, levar a informação e informação que seja clara, transparente, que dê segurança para você enquanto cliente e para o cirurgião dentista poder oferecer a melhor técnica que ele julgar interessante, de acordo com aquilo que o paciente apresente como necessidade para o branqueamento dos seus dentes. Agora, doutor Mário, em relação à formação dos novos colegas, da questão acadêmica, como é que está o ambiente acadêmico, a formação dos jovens, a formação dos novos dentistas? Na minha época ainda como jornalista, eu tive a oportunidade de fazer um jornal, editei um jornal chamado Jovem Médico, ligado à Associação Paulista de Medicina, e eu percorri várias escolas de universidades, inclusive avaliando o estudo médico. E de lá para cá eu tenho lá minhas críticas, portanto, quando eu falo, quando eu comento alguma coisa em relação aos nossos colegas médicos, da formação inclusive do meu filhote e de colegas e tal, baseado em experiência, em evidência, em vivência prática, inclusive com eles até durante a experiência nos hospitais. Em relação aos novos cirurgiões dentistas, como é que está evoluindo a formação, como é que estão saindo da universidade os novos colegas dentistas? Você sabe, Baldan, que isso é um tema extremamente polêmico e a questão do ensino nas áreas da saúde hoje é extremamente discutível em relação a essa reformulação curricular que às vezes acabam acontecendo em virtude das escolas, muitas vezes ampliarem a carga horária para 4, 5 anos e que, na realidade, acabam deixando de complementar uma formação, como você bem disse, prática, né, da vivência clínica em relação a isso. A gente tem percebido e tem lidado com alunos de 2 universidades e é importante que o aluno tem que ser motivado. O aluno ele tem que se fazer, criar uma imagem onde ele tem que ser um bom profissional de saúde.
porque ele recupera o sorriso. E para as pessoas que recuperarem um sorriso, seja ela com a técnica que se estiver utilizando, nós exercemos uma odontologia extremamente moderna. Tecnologicamente falando, é uma das melhores odontologias do mundo. Do mundo. Então, o que acontece? Enquanto o profissional ele não entender, e aí eu digo em relação aos graduandos, né, aos alunos que estão, eles precisam ter essa visão de importância, de valorização profissional e estarem oferecendo uma odontologia de primeiro mundo para esses pacientes que estão recebendo. O ensino da odontologia no Brasil ele é excelente. O que falta e que a gente sente um pouco, às vezes, é a falta do envolvimento do aluno, ou até no amadurecimento, na maturidade que ele tem que ter para enfrentar este novo, essa novidade que muitas vezes é colocada no mercado, e essa relação de humanização que tem que ter diferenciada quando você atende um paciente em odontologia. Eu consigo, muitas vezes, transmitir essa mensagem do que é humanizar o atendimento odontológico a partir dos conceitos da homeopatia. Veja que há uma integração em relação a isso. Porque como é importante essa relação profissional, né, no sentido de ser o dentista-paciente, o dentista-cliente em saúde, onde diante de uma necessidade, de um tratamento, de um plano de tratamento a ser executado, você tenha a noção exata de elaborar um raciocínio, um planejamento a ser executado, que muitas vezes ele vai depender de N fatores, né? Não só da sua habilitação técnica, do seu conhecimento técnico, mas também da participação do paciente do outro lado. Não adianta eu promover saúde se o meu paciente não é um copromotor. Não, então, inclusive a aderência em relação ao tratamento é de absolutamente importância. Não há dúvida. Doutor Mário, o que eu vejo como profissional da área da saúde, como jornalista integrante numa sociedade moderna, é que cada vez mais deve-se ocorrer a interdisciplinaridade. Esse tema a gente discutiu muito quando eu fiz a pós-graduação em psicopatologia na USP. Se falava muito da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade no sentido de atender o paciente sob várias óticas diferentes. Falava-se sobre depressão, ia lá um geneticista, falava que a questão era oriundo da genética, e um freudiano psicanalista falava que tinha toda uma questão de abordagem freudiana, uma edipiana e etc. e tal, também com sua razão. Aí um junguiano falava que tinha outras expressões do inconsciente, etc. Aí um biológico falava que tinha as questões de neurotransmissores, enfim, tinha genética, porque também era tinha os ancestrais, etc. e tal, todos eles com razão. Agora, os enfoques, a gente estava defendendo os conhecimentos e não focando no paciente, que pode ser abordado por essas várias técnicas e se discutir interdisciplinaramente no sentido de ajudar o paciente. Como é que o senhor vê hoje a interdisciplinaridade, a participação da odontologia em relação à psicologia, à psiquiatria, ao encaminhamento de pacientes para terapeutas na área psicológica, para ajudar e integrar o tratamento odontológico junto com outras questões emocionais, doutor Mário? Você sabe, Baldan, eu me sinto um privilegiado nesse aspecto, porque a homeopatia me permitiu vivenciar essa interdisciplinariedade, né? A partir do momento onde você, diante de uma abordagem homeopática, ela me permite conhecer um pouco melhor esse indivíduo que vem ali buscar um tratamento odontológico e que necessita tratar outros aspectos também. Então, é muito interessante, inclusive a gente vivencia isso dentro do curso de especialização em homeopatia, né, como você bem colocou, da Alfa-PH, porque lá você tem um grupo médico, um grupo de odontólogos, um grupo de farmacêuticos e até de veterinários, porque hoje em dia pet faz parte da vida de todo mundo. Então há um grupo heterogêneo, onde inclusive temas que são comuns a uma discussão, você percebe uma leitura diferenciada em relação a objetivar aquilo que seja o melhor para aquele indivíduo que está ali em busca de um tratamento, em busca de uma solução, o que é digno de cura, né? E esse trabalho interdisciplinar a gente conseguiu também levar para dentro da odontologia. Então hoje, quando você aborda um aspecto especial, vamos falar do respirador bucal, que é uma das coisas que hoje está em voga, inclusive um termo muito utilizado, que está se falando muito é da apneia obstrutiva do sono, né? Veja, não é só um trabalho de um único profissional.
porque é toda uma síndrome que você está trabalhando, né? É um indivíduo cheio de sintomas, um indivíduo cheio de manifestação. Então você precisa ter um trabalho integrado, o dentista, o médico, a fono, o psicólogo, né? E fisioterapeuta, o acupunturista, o homeopata. Você percebe que neste momento, como é interessante integrar todos os conhecimentos? E isso está acontecendo na prática, objetivamente? É o que eu disse a você. Graças a essa visão, nós pelo menos temos contemplado a possibilidade disso. Você sabe, inclusive, que você tem um paciente que estamos aí num trabalho de recuperação, trabalho conjunto, porque a gente acredita muito nisso. Enquanto eu tenho conhecimento de uma área, a minha área, muitas vezes ela é limitada para oferecer uma certa melhoria, uma certa condição de qualidade de vida. Então você agrega esse valor que você precisa. Espero que realmente todos os profissionais possam ter essa visão de interdisciplinaridade, né? De uma visão mais global de tratar, de entender o adoecimento, porque eu vejo a saúde dessa forma. Bom, eu não consigo ver essa forma particularizada, né, fragmentada do ser humano, se não ter uma visão mais integral, né, uma visão mais individualizada do indivíduo que necessita de N formas de tratamento. Repetindo aqui o site para quem tiver interesse em participar ou ter informações do 9º Congresso Internacional da Uniban, o blog é www.9cioniban.blogspot.com. O Adriano Santos faz uma pergunta bastante polêmica e interessante aqui. O que você acha das ondas de assaltos em consultórios odontológicos em São Paulo? Que absurdo isso. É uma coisa preocupante, porque agora o dentista passou a ser foco dos miliantes aí que estão assaltando. Por quê? Tem muito dinheiro no consultório? Eu acho que o pessoal deve imaginar que o dentista trabalha recebendo dinheiro, né, e não trabalha com cartão, com talão de cheque, qualquer coisa do tipo. O porquê focar na figura do dentista, né, imaginando-se que o dentista é aquele que faz muita arrecadação de dinheiro durante o seu atendimento, né? Está ali prestando seu serviço, muitas vezes um socorro emergencial para um paciente que procura ali com dor. E como nós fizemos um juramento de não deixar de atender as pessoas que nos procuram, vamos ter que agora ficar triando as pessoas que tocam a campainha dos nossos consultórios, investigando, identificando quem é a pessoa que está do outro lado do interfone, se eu abro ou não abro a porta, deixando às vezes de atender uma necessidade por insegurança de saber que eu vou estar colocando um marginal dentro da minha clínica, né? Então, cria uma situação de constrangimento, cria uma insegurança. Isso nos indigna muito, porque na realidade perdemos 2 colegas de uma forma absurda, trágica, onde de pronto o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo procurou, junto à Secretaria da Segurança, junto à Polícia Militar, né, condições de trabalho, ou seja, de segurança, para que os dentistas possam ter essa tranquilidade de trabalho, mas que de fato é uma coisa que nos indigna, e o que está acontecendo em relação à segurança nos aflige e nos preocupa demais. A Luísa Ondina, de Portugal, também está curtindo o nosso programa, fez uma grande mensagem aqui, abençoada tarde, meu bom e querido amigo João Carlos. Ela sempre escreve aí no meu Face frases bastante estimulantes, agradáveis e interessantes. Doutor Mário, você está com um folheto em relação a clareamento dental. Isso. Quais são as orientações básicas de uma pessoa que queira fazer o clareamento? O que ela tem que fazer? Procurar um cirurgião dentista, primeiro passo. Primeiro passo. Mas se ele ainda tiver dúvidas com respeito ao procedimento do clareamento, esse folder, esse folheto é um guia de instrução para os pacientes que querem fazer um clareamento dental. Ou com uma orientação que você tiver junto com o seu dentista, ele saberá te esclarecer, mas para que você não caia no conto do vigário, que você não adquira aí um kit de clareamento dental, fica aqui essa dica para você. Você pode ter acesso a esse folder que foi elaborado pela Câmara Técnica de Dentística do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Você internamente vai ter as condições do que é o clareamento dental, ou quando ele é indicado, quais as condições desfavoráveis para o uso dos agentes clareadores, né? Caso de inflamação gengival, presença de cálculo dental. Então ele tem uma ilustração e vai ajudar muito você a obter essas orientações em relação às recomendações para o tratamento.
Para você ter acesso a esse folder, é só acessar o site do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, o www.crosp.org.br. Inclusive, não só esse folder em relação ao clareamento dental, mas todas as outras áreas, as especialidades da odontologia, você vai ter acesso à informação em relação a outros procedimentos odontológicos. Essa é a contribuição que o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, os cirurgiões dentistas, as câmaras técnicas de especialidades do Conselho trazem até você, população brasileira, aos pacientes, as orientações necessárias para que o tratamento aconteça de uma forma séria, transparente e por profissionais habilitados e competentes. Doutor Mário, eu gostaria de que o senhor fizesse uma comparação. Agradeço a Carol, que veio aqui acompanhar sobre o folheto. Esse aqui é meu, né? Isso. Em relação à participação das universidades nos trabalhos voluntários e coletivos para a comunidade carente. Esse é um aspecto bastante importante. Eu mesmo, quando formei minha acupuntura, eu fui trabalhar numa casa de origem de orientação espírita no meio da favela de Heliópolis. Atendíamos 20, 25 pessoas, moradores da favela de Heliópolis. A gente trabalhava das 7 às 3 da tarde, sem parar para comer qualquer tipo de lanche. Era um trabalho extremamente prazeroso de ajudar a população carente com aquilo que havíamos aprendido no curso de formação. Eu sei que as universidades na qual você dá aula, Mário, tem todo esse trabalho, essa preocupação social. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, a abrangência, a oportunidade, a influência e a aderência dos pacientes nesses locais. Você sabe, Baldan, que é importante você envolver o aluno na graduação nessa prestação de serviços à comunidade. E a gente tem observado, dentro dos acadêmicos que a gente tem assistido e ministrado aula, tanto da FACIG, da Faculdade de Ciências de Guarulhos, como da Uniban, a participação efetiva, né? No sentido de levar a informação. Nós, como somos profissionais de saúde, devemos levar a orientação às pessoas do outro lado, aqueles que às vezes não têm acesso à informação em saúde, ou a um tratamento odontológico. Você tem que ir em busca aonde está esse indivíduo, seja ele dentro de um asilo, de uma penitenciária, de uma casa de repouso, de uma creche, de uma ONG, de uma entidade que presta serviços à comunidade. Você tem que levar esse acadêmico para dentro dessa, para ver essa realidade, sentir a realidade e a necessidade. Então a gente tem pontuado muito nisso, de estimular os alunos a desenvolverem trabalhos de orientação com respeito à amamentação, com respeito à prevenção das doenças infecto-contagiosas, esclarecendo em relação à AIDS, à hepatite B, à tuberculose. Enfim, são contribuições que a gente acaba oferecendo e que a informação vale mais às vezes, e ela é muito mais preventiva do que depois você ter o paciente contaminado, a pessoa contaminada e necessitar de um tratamento. Na Uniban a gente tem uma carreta, essa carreta é um consultório móvel, onde a gente vai até uma comunidade, uma necessidade de um trabalho onde a população precisa ser orientada em campanhas de orientação com relação à escovação, à saúde bucal e também com a prevenção do câncer bucal. Então, são algumas ações que a gente tem tido a oportunidade de participar, de se envolver com os acadêmicos, e elas são extremamente gratificantes e nos trazem uma alegria muito grande de poder prestar esse serviço à comunidade. Sem dúvida, o programa está bastante esclarecedor, doutor Mário. Vamos tocar num ponto polêmico, que nós temos mais uns 5 minutos aqui, antes de encerrarmos. Flúor na água pública. Baldan, nós estamos falando de um país, o Brasil ainda, em termos de saúde pública, ainda é, vamos colocar assim, terceiro mundo. Nós temos uma debanda de problemas ainda muito grandes, apesar de estarem sendo resolvidos, especialmente na odontologia, nos programas de saúde, né? O Brasil sorridente, né? E o flúor na água, de fato, ele trouxe uma contribuição, né, para a prevenção da cárie dentária. Isso os dados estatísticos têm demonstrado. Né? Até tivemos momentos quando o flúor foi adicionado na água de abastecimento,
a não necessidade mais da ingestão de flúor pela gestante, que isso era uma prática comum, né? E isso foi abortado, até porque é prejudicial ao feto, né, em relação à fluorose, a quantidade excessiva de flúor. Muitas vezes você também acaba, em alguns procedimentos preventivos, não fazendo uso mais de flúor. Ingestão oral já nem se faz mais, né? Há muito tempo que já não se usa mais comprimidos em relação a isso. Mas a aplicação tópica, diante da necessidade sobre as estruturas dos dentes, para dar aí um reforço na remineralização de manchas, muitas vezes brancas, que são inícios de cárie, ou mesmo no fortalecimento da estrutura do dente. Então, assim, ela teve a sua contribuição. Hoje, diante dos resultados que a gente tem observado, fica-se a questão: necessita ainda ser colocado o iouflúor na água de abastecimento, diante dos resultados que a gente tem obtido, diante das possibilidades que as pessoas têm realmente de encontrarem tratamentos restauradores, reabilitadores, através de vários programas de saúde pública que estão acontecendo. Então aí fica a questão, se há ou não a necessidade. Porque antes você colocava porque não tinha acesso, né? Então era uma forma de você prevenir um aumento maior e o Brasil ser considerado como campeão, né, o país campeão de cáries. Hoje a realidade mudou um pouco, né, diante das estatísticas, daquilo que a gente tem visto aí do ponto de vista epidemiológico. Então há de se questionar talvez a necessidade ou não de se fazer uso, né, do ionflúor na água de abastecimento. Semana que vem eu recebo aqui na segunda-feira o Dr. Ariovaldo Ribeiro Filho, que é médico especialista em homeopatia e acupuntura pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Atualmente, o Dr. Ariovaldo é presidente da Associação Médica Homeopática Brasileira, a AMBHB, que é o órgão que representa os médicos homeopatas brasileiros e vice-presidente da Associação Paulista de Homeopatia, a PH, a entidade que quase há 80 anos representa as associações homeopáticas do país. Tem alguma questão, algum assunto, algum tema que você me orienta a tratar com o Dr. Ariovaldo, já que faz parte também, inclusive, da sua área de atuação, Dr. Mário? Eu acho que a oportunidade da presença do Dr. Ariovaldo, né, por ser médico homeopata, você conhece? Presidente, sim. Eu acho que ele vai contribuir muito esclarecendo na homeopatia como uma forma preventiva de doenças, né? E eu acho que ele vai poder esclarecer muito bem a população em relação à questão da vacina, né? Se quem trata-se com homeopatia necessita ou não receber a vacina, vários tipos de vacinas que são oferecidas, desde o nenê até adulto, né? Eu acho que ele vai poder pontuar muito bem e esclarecer a mãe, a avó, o pai, a população sobre a visão da vacina dentro da homeopatia, com critério, com objetividade, né? O Dr. Ariovaldo vai poder abrir uma boa discussão em relação a isso e realmente apresentar a visão dos homeopatas em relação a isso. Dr. Mário Sérgio Jorge, para onde caminha a odontologia no Brasil e no mundo? Com muita propriedade você diz que a odontologia brasileira, assim como a medicina, são uma das melhores do mundo, a prática tecnológica, a formação, né, e etc. Obviamente que a medicina e a odontologia caminham em paralelo e são consideradas, sem dúvida, uma das melhores do mundo. Para onde caminha a odontologia no futuro próximo, Dr. Mário? Eu acredito muito na odontologia preventiva, na promoção de saúde. Hoje é o que mais se faz na odontologia moderna, buscando sempre recursos cada vez menos agressivos, menos invasivos, mais conservadores, né? Não há dúvida que nós temos à nossa disposição recursos tecnológicos para a reabilitação das estruturas de dentes ausentes, de perda de elementos dentais, de cirurgias periodontais. Nós realmente temos à nossa disposição esse acervo e esse arsenal de conhecimento que nós temos para aplicar aos pacientes. Mas a odontologia caminha realmente para uma prevenção real, onde as pessoas necessitarão de menos procedimentos restauradores e mais conservadores, ou seja, preventivos, porque diante do desenvolvimento
de escovas, creme dentais, a própria visita mais periódica dos pacientes ao consultório. A gente tem vivenciado isso na clínica e tem observado que os pacientes, hoje as gerações, né, nós já estamos na terceira geração de pacientes, a gente tem percebido muito isso, as pessoas envelhecendo com dentes, não é mais aquela geração da dentadura, da prótese total, com saúde gengival. Eu acho que é o que nos dá a maior satisfação de prestar um serviço de primeira qualidade e de saúde bucal àqueles que nos procuram. Como é que é a aceitação desse congresso em outras escolas que não sejam as promotoras do evento, doutor Mário? Bom, Dan, o evento acadêmico ele faz parte de uma vida que você desenvolve durante o período da sua graduação. Então, você organizar um evento onde você traz professores convidados, onde você permite discussão de temas atualizados, faz com que você se diferencie dentro do ensino da odontologia. E a gente tem conseguido fazer esse evento já pela sua nona versão, né? E na realidade dividindo o espaço aí com outras escolas. A gente está aberto a receber acadêmicos de outras escolas, já houve isso em versões anteriores, o que nos deixa muito feliz e satisfeito, porque permite com que haja realmente essa integração entre as escolas e que a gente possa crescer no conhecimento da odontologia. Então, estendo aqui um convite a você, acadêmico de outra universidade, que possa estar conosco, né, nos prestigiando, para que a gente possa também prestigiar você no seu evento, na oportunidade que você assim nos divulgar. Então, fica aqui o nosso convite, né, pela oportunidade de a gente poder estar divulgando o nosso evento. Eu agradeço a sua participação, a sua vinda aqui, doutor Mário. Sabe que a porta dos salutos, como eu costumo dizer, está sempre aberta às pessoas que já vêm aqui, já vieram dar entrevista aqui, que é o seu caso, e que são bem-vindas diante da seriedade do trabalho, diante da seriedade da posição, postura clínica, profissional, ética, moral e etc. Que nós primamos por isso. Nossa escolha para os entrevistados é bastante criteriosa, como você mesmo sabe, e é um prazer recebê-lo, muito grato pela sua atenção. Semana que vem, então, vamos entrevistar o Dr. Ariovaldo, para dar continuidade em relação ao assunto da homeopatia, inclusive sobre as polêmicas que houveram em relação a artigos assinados em grandes revistas aqui no Brasil, achando que os homeopatas seriam malucos por conta de condenarem a vacinação. E a realidade talvez não seja bem essa. Nós vamos perguntar isso ao Dr. Ariovaldo para esclarecer de fato o que acontece aqui no país. Além disso, na semana seguinte, o Sérgio Bastos já confirmou o agendamento da entrevista. Vamos tratar desse assunto interessante da microfisioterapia, que é uma técnica desenvolvida pelos franceses e que está chegando no Brasil com bastante oportunidade. Nós já tivemos uma oportunidade de fazer um programa com ele sobre esse assunto. Eu fui conhecer a técnica em especial e a gente vai fazer um outro programa mais aprofundado sobre esta técnica. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e nos vemos aqui a próxima segunda-feira, dia 17 de junho, às 14 horas, aqui pelo site www.altv.com.br. Se você tiver dúvidas, informações, quiser enviar perguntas sobre esses dois assuntos, homeopatia e vacinação e microfisioterapia, eu peço que entrem no Facebook João Carlos Baldan ou escrevam pelo jcbaldan@gmail.com.